Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a posição de lateral direito, onde há sim a necessidade do Paysandu se reforçar para a sequência da Série B, tendo apenas até agora dois nomes, né? O Edilson, que é um nome contestado pelo torcedor, atuou 12 minutos no último jogo contra o Atlético Goianiense, e o Brian Borges, que vem sendo um titular, para mim é um jogador assim, nota 6,5, né? Se for para ser um reserva até ajuda, mas para titularidade não é um nome 100% confiável. Para mim há sim a necessidade de um outro nome nessa posição. Recentemente, um nome que foi especulado e que deixou claro a sua vontade de no futuro defender, por que não, o Paysandu, algum clube do Pará, foi o lateral direito Raí Ramos, jogador revelado nas categorias de base do Bahia, passou também no Atlético Goianiense, no Oeste, no Londrina também, em 2019, além de vários outros clubes no exterior, Geórgia, Portugal, estava por último no Dragão. Jogador que acabou fechando com o Novo Horizontino. E em contato com o portal DOL, em uma matéria do jornalista Magno Fernandes, o jogador garantiu o seguinte, ó, abre aspas. Até agora eu não recebi nenhuma proposta ou contato do Paysandu. Sigo trabalhando e focado nos próximos passos da minha carreira. Ele que rescindiu com o Atlético. Qualquer negociação que surge logo o meu agente me passa. Mas de verdade eu não tenho negociações com o Paysandu nem com o Remo. Tenho um respeito muito grande por esses clubes, que são dois gigantes do futebol brasileiro. Vou seguir minha caminhada em outro clube nessa temporada. No entanto, quem sabe um dia eu vista a camisa de um dos dois grandes clubes aí do Pará. Essa foi a declaração do Raí Ramos em contato com o jornalista Magno Fernandes. Então, assim, é raro a gente ver isso, tá? Percebo que, tudo bem, eu até entendo, tá? O meio do futebol, ele é complicado, a cobrança é muito grande, a falta de respeito com os profissionais, com os jogadores, aquela coisa parece que ninguém vale nada, mas às vezes também eu percebo, sei lá, uma certa ingratidão, às vezes um certo esquecimento dos jogadores daquilo que eles estão fazendo. É muito difícil você ver, por exemplo, um jogador respeitar um outro clube, falar bem, por exemplo, de uma passagem que ele teve em um clube em outro momento, ou da sua equipe atual, elogiar o estádio, a torcida, que seja, tá? Isso é tão raro ultimamente, que quando tem uma declaração dessa respeitosa, como foi do Raí Ramos, né, deixando as portas abertas, falando sobre o Remo, o Paysandu, a gente fica até surpreso, né? A gente fica até surpreso. Para mim seria um reforço assim espetacular para o Paysandu, tá? Não vou mentir para vocês não. Quando ele ficou livre no mercado, eu logo falei, acho que eu fiz um vídeo aqui do Paysandu, fiz do Remo, fiz do Goiás, falei, ó, bom lateral direito, tá livre, o Atlético não sei por que rescindiu com ele, e como ele teve apenas 7 jogos na Série B, ele ainda poderia, né, se mudar para outro clube da segunda divisão, algo que acabou acontecendo. No ano passado ele subiu com o Ceará, foram 42 partidas, sendo 24 jogos na Série A, na Série B. Né? Acabou terminando a reta final como reserva. 2023 jogou muito bem pelo Ituano, tanto é que chamou a atenção do São Paulo, né, onde fez 9 jogos no total. Teve também boas passagens pelo Oeste e principalmente pelo Londrina na Série B de 2019, onde conseguiu também ser um titular. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação ao Raí Ramos e esse comentário dele também de carinho, né, com o Paysandu. Vou falar agora sobre outros laterais direitos dando sopa no mercado, beleza? Alerta de oferta exclusiva lá na Foot Fanatics, ó, utilizando o link na descrição você garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix. E a camisa Lobo do Paysandu, a número 3 do ano passado, está por apenas R$ 199,90. Ela saiu de 299 para 199, tendo 33% de desconto. E lembrando, se você pagar via Pix, essa camisa vai sair por apenas, vamos tirar R$19,90 desse valor, R$170, é isso mesmo? R$170 apenas. Então, assim, é uma ótima opção para você comprar uma nova camisa do Papão, disponíveis no tamanho G, GG e Extra G. Há a possibilidade também, ó, de personalização com o nome e o número nas costas. Então já no valor que você pagar, por exemplo, via Pix, o desconto que você vai conseguir, você pode colocar inclusive o seu nome na camisa. Essas e várias outras ofertas disponíveis no site da Foot Fanatics, o link aqui embaixo na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma procura da diretoria do Paysandu para contar com o centroavante da Chapecoense na sequência da temporada. Estou falando sobre o Getúlio, jogador que tem passagens pelo Cruzeiro, também jogou no Paços de Ferreira em Portugal, Avaí, Vasco, futebol japonês, Goiás, CRB e hoje está na Chapecoense, onde tem até agora 5 jogos na Série B do Brasileirão. Esta informação foi confirmada pelo canal Bancada Tricolor, um abraço para a galera inclusive,
ao confirmar esta notícia, né, divulgada neste último final de semana, de uma procura do Paysandu, mas com o jogador não despertando o interesse em defender o Papão, apesar de um momento instável, né, dele por lá na Chape. Ele teve uma contusão, a tendência é que já volte nos próximos dias. A última partida dele aconteceu contra o Avaí, lá no dia 24 de maio. Ele foi titular, teve ali uma sequência de 2 partidas sendo titular, frente ao Cuiabá e também ao Avaí. Então, dos 13 jogos que ele fez entre Campeonato Catarinense e Série B, ele foi titular em apenas 2 deles, justamente os 2 últimos. Assim, sendo bem sincero com vocês, é um centroavante que eu não desejaria ele nem para o pior inimigo, tá? Com todo respeito ao Getúlio, mas pelo amor de Deus, o que ele apresentou no Goiás em 2024 foi algo que beirava a afronta ao torcedor. Um jogador frouxo, pouco motivado, tá? E isso que era um começo de ano, Campeonato Goiano, tentando buscar o espaço. Não dividia uma bola, não cabeceava, não corria, não chuta, não dribla. Para mim, um dos piores jogadores que já passaram pelo Goiás, e eu já vi esta mesma opinião, tá? Seja de torcedores do CRB, do Avaí. Eu acho que ele até teve alguns bons momentos lá no Avaí, por exemplo, na Série B, 2020, 2021. No Vasco fez alguns gols importantes, mas foi mal no enredo geral na segunda divisão. Não é um centroavante, tá? É um jogador que não tem habilidade, não tem característica para ser um camisa 9. Tá? É um jogador muito limitado, sendo bem sincero com vocês. Para mim, 2 jogadores que foram especulados no Paysandu nessa janela, que eu não gostaria assim nem de graça. O Getúlio e também o João Magno. Muito ruins. Muito ruins. Muito limitados. Tá? Então o Paysandu, para mim, foi sorte de tentar, né, a procura desse jogador e não ter avançado. Tudo bem, poderia chegar, dar certo, aí é outros 500. Mas analisando os 3 últimos anos, tá, do Getúlio, é um jogador que não consegue desempenhar um bom futebol em nenhum clube que passa. E assim, analisando um centroavante que dos últimos 11, vamos colocar aqui 21 mais 13, 34 jogos, marcou apenas um gol, não dá para dizer que um jogador desse seria a solução para o Paysandu. Segundo informações do canal Bancada Bicolor, houve uma procura do Paysandu, mas o jogador não se interessou, tá? Desde o primeiro momento, por conta das más referências, né? Da questão financeira, o salário, não ter uma premiação, por exemplo, aos jogadores. Isso acabou desmotivando, por exemplo, o Getúlio de antemão para uma saída, por exemplo, da Chapecoense. Então, assim, para mim, é um jogador que não agregaria em absolutamente nada dentro desse elenco do Paysandu, e é o ideal tentar buscar um outro jogador. Outros centroavantes, que há sim outras opções no mercado da bola, é justamente sobre essas que eu quero comentar aqui no vídeo. Jogadores que têm mais ou menos essa mesma faixa salarial. Claro, alguns mais caros, outros mais baratos, mas o Getúlio lá na Chapecoense deve receber algo entre 40 a 70 mil reais mensais. Lembrando que ele pertence ao Tombense, tá? Onde tem contrato em definitivo por lá até o final de 2026 e só está emprestado à Chapecoense até o final deste ano. Compra sua nova camisa do Paysandu com a Fute Fanatics. Utilizando o link na descrição, você garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix. Além das camisas, você encontra outros acessórios, como bandeiras, por exemplo, a partir de R$ 69,90, também com envios para todo o país. Vou deixar essas e outras ofertas disponíveis no site na descrição